Graça e paz, meus irmãos, um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Amém? Daremos continuidade, amados irmãos, na leitura e exposição do livro de Isaías, hoje nos capítulos 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12 desse livro tão abençoado que é o livro de Isaías, que na verdade é um dos livros mais amados da Bíblia, não é verdade? É talvez o mais conhecido dos livros proféticos. Porque Isaías atravessou, irmãos, o caminho da história mais ou menos a metade do caminho entre Moisés e Cristo. Ele viveu durante os dias do poderoso Império Assírio. Isaías, ele antecipou a queda desse império e a ascensão de seus dois sucessores, os caldeus e os persas. Este profeta, irmãos, foi central na ênfase teológica. Ele proclamou em Judá os grandes princípios da salvação pela fé, a expiação substitutiva, o reino e a ressurreição. Isaías é citado diretamente no Novo Testamento em torno de 65 vezes, muito mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Além de ser mencionado pelo nome cerca de 20 vezes. Siar Jazub, uma promessa de misericórdia em Isaías capítulo 9. O filho do profeta Isaías será um lembrete de que Deus está com o seu povo e cuidará deles. Siar Jazub significa um resto volverá. Quando a Síria conquistou o reino do norte, referente à tribo de Efraim, o país nunca foi restaurado, mas tornou-se o que conhecemos como Samaria. Mas o reino do sul, depois do cativeiro babilônico entre 606 a 586 a.C., o povo de Judá recebera outra oportunidade de estabelecer-se na terra, e por meio deles o Senhor trará o Messias ao mundo. A misericórdia de Deus, irmãos, é vista de quatro maneiras na vida de Judá. O Senhor prometeu um redentor ao seu povo, Isaías 9, de 1 a 7. Isaías continuou o tema da luz e da escuridão entre os versos capítulo 8, de 20 a 22, ao anunciar: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, como vimos aí em Isaías capítulo 1. O Redentor virá e trará ao mundo o amanhecer de um novo dia. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Zebulon e Naftali, situadas nas fronteiras a nordeste da Galileia e a oeste do Rio Jordão, seriam as primeiras a sofrer com a invasão do rei Assíria, como vimos em 2 Reis, capítulo 15, versos 29. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Mas essas áreas serão especialmente honradas pelo ministério do Messias. Jesus foi identificado como Galileia dos gentios, em Mateus capítulo 4, versos 15. E seu ministério de compaixão ao povo trouxe luz e alegria. Mas o profeta olhou além da primeira vinda de Cristo. O profeta olhou para a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento de seu reino justo, como vimos em Isaías, capítulo 9, de versos 3 a 7. Em quatro belas figuras de linguagem, Isaías descreve o dia glorioso. Em primeiro lugar, o dia do Messias será um dia de expansão. Deus ampliará a nação. A referência provavelmente é a inclusão, a Igreja de Cristo. Em segundo lugar, será um dia de alegria semelhante a um grande dia de colheita
ou uma grande batalha bem-sucedida. Em terceiro lugar, a vinda do Messias inaugurará um dia de libertação. A vara e o jugo do opressor serão quebrados, como no dia em que Gideão esmagou o exército dos medianitas. Por fim, irmãos, será um dia de paz. A imagem é de uma limpeza após guerra. As botas dos guerreiros e as roupas manchadas de sangue serão lançadas ao fogo. O Senhor julgou o pecado de Israel e esta longa sessão descreve o que acontecerá com o reino do norte diante da invasão dos assírios. Embora Isaías ministrasse ao povo de Judá, ele usou o povo de Israel como uma lição para avisar ao reino do sul de que Deus leva a sério o pecado do seu povo. Judá havia pecado, mas Deus, por amor de Davi, agiu com misericórdia. No entanto, irmãos, a longanimidade de Deus não durará para sempre. A declaração fundamental é: com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continuará ainda estendida, como vimos em versos 12 a 17. E também temos uma referência bem interessante em Romanos, capítulo 10, versos 21. Dando continuidade, no capítulo 9, Deus os julgou por seu orgulho. Ele também os julgou por sua dureza de coração e a sua recusa a se arrepender e voltar para o Senhor. Além disso, Israel estava sendo desviada por falsos profetas e líderes tolos. A nação não quis ouvir a palavra de Deus. A maldade de Efraim estava destruindo a nação, da mesma maneira que um incêndio destrói uma floresta ou um campo. Em sua ganância, o povo do Reino do Norte devorou uns aos outros e lutou entre si, mas eles serão devorados e derrotados pela Síria. O Senhor, irmãos, julgará o inimigo, como vimos no versos 10, de 5 a 34. Deus havia dado à Síria uma comissão limitada dentro do seu povo, dentro do seu plano eterno. A orgulhosa Síria, no entanto, tinha ambições grandiosas. Ai da Síria, versos 10, 5. Embora Deus houvesse utilizado a Síria para disciplinar Judá, ele não aceitaria sua arrogância e orgulho. A Assíria foi sua vara, machado e bastão. Mas eles trataram os judeus como a lama das ruas e saquearam a terra como um fazendeiro, recolhe os ovos abandonados. Os assírios se vangloriaram de suas conquistas. Mas, entretanto, irmãos, a palavra de Deus para o povo foi: Povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Isaías, então, irmãos, proclamou a mesma mensagem ao rei Ezequias, quando o exército assírio havia cercado Jerusalém em 701 a.C. E aí nós temos uma referência bem mais lá na frente, em Isaías capítulo 37, versos de 1 a 7. E é interessante que os irmãos, se puderem, leiam este trecho para melhor compreensão deste capítulo 10 do livro de Isaías. Amém? Deus usou a Síria, irmãos, para disciplinar o seu povo, mas ele não permitiria que esta nação, sem Deus, fosse além dos seus propósitos. Deus pode usar incrédulos, irmãos, para realizar a sua vontade, seja para abençoar ou disciplinar o seu povo, mas ele está sempre no controle. Amém. O reinado pacífico do rebento de Jessé, a Assíria será então condenada, mas Judá terá um futuro maravilhoso. Fora da devastação infligida por potências como a Síria, um grande governante surgirá a partir da casa de Davi. O reino do Messias, irmãos, será de justiça.
como vimos no capítulo 11, de versos de 1 a 5. O destino da Assíria estava em contraste direto com a do trono davídico. O Senhor, irmãos, derrubará o império assírio, mas ele também levantará um novo governante, o Messias. Surgirá a partir da raiz da família de Jessé. Pelo poder do Espírito Santo do Senhor, esse rei possuirá sabedoria, justiça e fidelidade. Suas decisões serão fundamentadas na verdade, não nas aparências superficiais. Defenderá os pobres e reprimirá os maus. Olha que bênção! O reino do Messias, irmãos, será pacífico. Isaías indicou que o governo do Messias será pacífico. Os antigos inimigos conviverão harmoniosamente. Nenhum animal fará qualquer coisa danosa aos seres humanos. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, como vimos em Isaías versos 8. Uma criança, irmãos, poderá conviver com um animal que consideramos violento hoje, que nada acontecerá com ela. Todo o mal do universo será eliminado. Esse estado tranquilo será o resultado da disseminação do conhecimento do Senhor por toda a terra. A restauração do povo de Deus, meus amados irmãos, embora exilado em todo o mundo, Deus restaurará o seu povo. Como nos dias de Moisés, Deus milagrosamente eliminará todos os obstáculos, fazendo com que o seu povo mais uma vez declare: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Como no primeiro êxodo, irmãos, o povo de Deus experimentará a sua provisão e bênção abundante. E aí nós temos uma referência em Êxodo capítulo 12, versos 3 e também capítulo 15, do versos 22 a 27. Amém? Ao voltar para a terra, irmãos, os reinos do norte e do sul, outrora inimigos, se reunirão como o povo do Senhor. Em contraste com os dias de Isaías, em que Israel rejeitou o Santo de Israel, Isaías 1 a 4, o Santo de Israel será exaltado entre o seu povo. Olha que bênção! E finalizando, irmãos, então, com o capítulo 12, vimos uma canção de salvação. O refrão em Isaías, no capítulo 12, versos 2, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Foi cantado em Êxodo no capítulo 15, versos 15 versos 2. E na reinauguração do templo em dia de Esdras, Salmos 118, versos 14. Seria bem legal, irmãos, que os irmãos pudessem fazer a leitura dessas referências, para os irmãos compreenderem a grandeza desta canção de salvação. Então eu vou repetir para os irmãos. Êxodo, capítulo 15, versos 2. Esdras, em Salmos, capítulo 118, versos 14. Quando fala da reinauguração do templo em dia de Esdras, Salmos 118, versos 14. Foi entoado, irmãos, no Mar Vermelho depois que os judeus foram libertados do Egito por Moisés, um profeta. Foi cantado em Jerusalém, quando o segundo templo foi dedicado, sob a liderança de Esdras, um sacerdote. Essa canção alegre fecha essa sessão de Isaías, em que o profeta usou 4 nomes significativos para dizer ao povo o que Deus havia planejado. Por causa do Emanuel, há uma mensagem de esperança. Maher Salal Hasbaz dá um aviso do julgamento, mas seu irmão Sear Jazub fala de uma promessa de misericórdia. O nome do pai,
Isaías traz uma canção de alegria, como as pessoas como as pessoas descobrirem que o Senhor é de fato a sua salvação. E eu concluo, irmãos, esta exposição dizendo que a Bíblia diz que um dia Deus irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E o interessante é que no grego diz literalmente, irmãos, cada lágrima. Naquele dia não haverá olhos marejados, tristes, chateados, chorosos. Tudo isso, porém, está para acontecer. As primeiras coisas, amados irmãos, ainda não passaram. Elas ainda são as anteriores. Contudo, Deus tem um propósito soberano ao permitir que suportemos o sofrimento. Seja qual for a nossa luta, seja qual for a sua luta, eu quero, meus irmãos, neste momento, encorajá-los, como fez o apóstolo Paulo. Não desfaleça o seu coração, não desanime. O Senhor, irmãos, nunca abandonará o seu povo, não importa quão difíceis os dias sejam, ou quanto tempo durará as noites. Para o povo de Deus, para nós, salvos e remidos no sangue do Cordeiro, no sangue do Messias, o Senhor ainda está por vir. E essa, irmãos, é a nossa esperança. Essa é o anelo da nossa alma, saber que um dia estaremos com Cristo na glória. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Tenham um ótimo dia e até amanhã, onde daremos continuidade nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Isaías. Um forte abraço.